Bem-vindos ao Neurotela Podcast, um programa criado para falar de saúde mental, relacionamentos com a tecnologia, como está o nosso comportamento nos dias atuais. E hoje tem uma convidada especial que eu admiro muito, Ana Júlia Martins, neuropsicopedagoga, idealizadora e cofundadora do Treinamento Centro de Aprendizagem, que vai compartilhar hoje uma experiência incrível sobre como as famílias, como a sociedade está buscando ajuda para a saúde mental de crianças e adolescentes, muito relacionado aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a Ana Júlia vai compartilhar conosco aqui hoje bastante coisa, tem bastante curiosidades, tem bastante conteúdo para a gente trocar aqui. Olá, Ana Júlia, boa tarde. Olá, tudo bem? Vou começar me apresentando, né? Eu sou a Ana Júlia, como tu falasse. Sou neuropsicopedagoga com formação em pedagogia e cofundadora do Treinamento Centro de Aprendizagem, que é um espaço, né? A gente chama de espaço, uma clínica, um instituto, na verdade, onde a gente ajuda, avalia, realiza intervenções de crianças e adolescentes com dificuldades e transtornos de aprendizagem, e também nisso ajuda também os pais e as famílias com orientação para que eles possam conduzir estratégias do dia a dia para melhor desenvolvimento dessas crianças. Ótimo. E conta pra gente um pouco, Ana. Eu sei que as famílias procuram, os educadores, eu sei que tu tens relacionamento com escolas também. Vamos dizer que são duas perguntas aqui, né? Como é que é o maior desafio para lidar com as famílias, né? E aí depois o maior desafio para lidar com os profissionais da educação nesse contexto onde as crianças estão apresentando muito mais transtornos. Eu sei que a tecnologia, a ciência tá avançando, então a probabilidade da gente identificar transtornos ela é muito maior. Mas eu sei também que as pessoas se baseiam muito, né, no acho que, no me disseram que, né? Como é que é isso no dia a dia? Como lidar isso no dia a dia? Então, hoje a gente tem uma das maiores dificuldades nos atendimentos é lidar com a desinformação, né? Com a pseudociência, com a desinformação. Então, a primeira coisa que a gente busca é acolher essa família, ouvir, né, quais são as queixas. São famílias que já vêm com dores, né, de estar passando por um processo ali de preocupação maior com os filhos. Então, essas pessoas vêm em busca de ajuda, né, de acolhimento, de ajuda, muitas vezes encaminhada pela escola, né, onde a criança já vem apresentando problemas tanto comportamentais quanto dificuldade de aprendizagem nesse espaço escolar. Não é toda a família que busca de primeira, então assim, às vezes é algo recorrente, a escola chamando, reclamando, mandando bilhete. Então, a gente faz essa mediação, né? Essa mediação entre a escola, entre a família, levando Hum. conhecimento, orientando através de estratégias que possuem evidências, realizando avaliação. Então, o primeiro contato que a gente tem é com a família, normalmente, né? O pai ou a mãe, às vezes essas crianças são criadas pelos avós, por exemplo, também. Eles vêm com essas queixas e o primeiro passo é fazer a avaliação dessa criança para entender o que essa criança apresenta prejuízo, se é um prejuízo cognitivo nas habilidades cognitivas, como atenção, memória, funções executivas, flexibilidade, enfim, né? Diversas habilidades cognitivas que a gente tem, linguagem, matemática, também essa parte acadêmica ou alfabetização. Então, a gente faz essa avaliação e são alguns encontros ali com a criança, mas também a gente faz essa reunião com a escola, esse feedback com os pais para entender o porquê que essa criança está passando por essa dificuldade. Muitas vezes é uma dificuldade pontual, por conta de alguma mudança, né? Que é bem importante a gente pontuar que a gente tem transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH e também os transtornos específicos de aprendizagem,
que são os transtornos específicos de aprendizagem com prejuízo na leitura, na escrita, na matemática, na aritmética. Então, a gente tem que avaliar o porquê que essa criança está apresentando essa dificuldade. A neuropsicopedagogia, a gente trabalha com base na neurociência, na psicologia e na pedagogia. Então, a gente precisa entender com base no que essa criança está apresentando esses prejuízos. E a gente lida muito hoje com redes sociais, com pessoas que às vezes não estudam tanto, mas que lançam, né, um método ou alguma abordagem diferenciada, como a cura para algum transtorno, e isso acaba prejudicando, porque às vezes as pessoas vêm com a desinformação. Então, a gente sempre busca orientar a escola, a família, e a criança também, muitas vezes, ou adolescente, de como conduzir melhor, como alcançar esse potencial máximo do cérebro, que é o que a gente fala para as crianças, né? Da gente alcançar o potencial máximo através do conhecimento, fazendo essa avaliação, conversando com a família, conversando com a escola, e todo mundo junto, alinhado, para ajudar essa criança a se desenvolver e a superar esses desafios diários. Mas são grandes desafios. Sim, são desafios bem grandes e muitas vezes complexos. Isso. E para nós que trabalhamos com saúde mental, a gente percebe muito a questão da culpa e da aceitação. No teu caso, talvez as famílias demorem a aceitar certos diagnósticos, né? Quando procura tudo direitinho, que Sim. faz a avaliação contigo, que é encaminhado para o psiquiatra. Ainda assim, essas famílias precisam de uma orientação sobre como agir dali para frente. Porque até aquele momento eles iam do jeito que era, né? De Sim, iam comportamento. levando conforme, né, os pais criaram, as Isso, coisas foram acontecendo. exato, conforme as crenças familiares disseram, é assim que se trata uma criança, ou a criança é agitada, ou o famoso hiperativo, Sim. né? Então, o malcriado, então, como é que é hoje, como é que tu percebes hoje a questão da consciência das famílias em relação a isso, da aceitação? Tem família que chega com sentimento de culpa, como é que é esse relacionamento no dia a dia? O que eu recebo muito das famílias nunca é por falta de amor, mas por falta de orientação e de conhecimento, como a gente disse. Muitas famílias chegam em negação, às vezes não acreditam, né, na possibilidade de ter algo a mais. A gente sabe que todas as condições hoje dos transtornos do neurodesenvolvimento têm muita relação genética, então, assim, muitas famílias, digamos, vem o pai e a mãe. Tu percebe que o pai ou a mãe tem características parecidas, então fica muito evidente como, por falta de autoconhecimento, às vezes eu acho que meu filho puxou a mim, o meu filho é igual a mim, então ele não tem, eu consegui lidar bem com a vida, eu trabalhei, eu estudei, eu me formei, e eu acabo não percebendo que como para mim foi fácil, ou foi difícil, mas eu consegui superar, para o meu filho também vai ser. Né? Então, hoje, os critérios de avaliação para qualquer um desses transtornos, a gente tem que fechar de acordo com vários critérios. Então, assim, às vezes a gente banaliza, por exemplo, o TDAH. E não é qualquer pessoa que esquece a chave em casa ou que não lida bem com que procrastina ou uma pessoa desatenta que a gente pode dizer que ela tem TDAH. A gente tem uma série de critérios, inclusive, que tem que vir da infância, porque muitas vezes com essa informação, essa orientação, muitos adultos estão buscando também avaliação tanto para o autismo quanto para o TDAH. A gente acaba percebendo que essas famílias, elas não banalizam, né? Acabam banalizando a questão do remédio. Então, assim, a gente sempre tem que levar a informação. E sempre com acolhimento, não com julgamento. Porque muitas famílias optam por outros tratamentos, né? E isso faz parte desse processo. Às vezes demora muito para aceitar, às vezes demora para buscar ajuda, mas é o que eu falo para eles, né? A gente vai seguir daqui para frente. Para trás a gente não pode mudar, então vamos fazer o nosso melhor a partir de hoje, de agora, né? O que a gente pode fazer para ajudar essa criança, para ajudar essa pessoa, né, esse adolescente,
ou até mesmo adulto, o que que eu posso fazer daqui para frente para ajudar ele? Porque normalmente é uma família toda que está abalada por conta dessas dificuldades, então abala tanto o relacionamento como pai e mãe, o Uhum. relacionamento familiar, de marido e mulher, o relacionamento com outros irmãos. Então, assim, por que que ele é desse jeito? Por que que ele pode fazer isso? Eu não posso. Então, assim, o conhecimento é a chave para transformar essa desinformação, né, em Uhum. conhecimento e informação para melhorar a vida dessas pessoas. Ótimo. Isso é muito importante porque normalmente a gente acaba rotulando pessoas por comportamentos pontuais. Como tu falaste, a questão de esquecer a chave. Às vezes a pessoa não está num bom momento ali, numa fase diferente da vida, e não quer dizer que tem algum transtorno porque ela é esquecida, ou porque tem algum comportamento mais reativo em relação aos seus relacionamentos, em relação à interação dela com a sociedade. Então, é muito interessante, muito importante que todos saibam que para entender melhor como é que se diagnostica, como é que se identifica esses transtornos do neurodesenvolvimento, é preciso que tenha um relato histórico da família. É preciso que tenha um relato de uma sequência de comportamentos, que tenha um tempo de acontecimento desses Isso. comportamentos, né? Para aí, daí sim eu entender que eu posso partir para um diagnóstico, eu posso partir para aí não é rotular, né? Aí eu vou o quê? Organizar a ideia de melhorar a qualidade de vida, melhorar a rotina daquela criança, daquele adolescente. A família não tem que se sentir culpada, ela tem que saber que era o que ela conhecia, o que ela sabia até aquele momento, e a partir daquele momento a gente vai precisar organizar, como tu falasse, e também a gente vai precisar mudar esse ambiente para favorecer o desenvolvimento dessa criança, seja comportamental, seja em alguma dificuldade de aprendizagem que ela tem. Às vezes tu muda um pouquinho o ambiente, tu favorece e aquelas dificuldades elas vão diminuindo. Nem só quando a criança tem um transtorno, mas quando ela apresenta algumas dificuldades. Então, serve para todos, né? Como na escola também. As sugestões que a gente passa serve para todas as crianças, não são só para as crianças atípicas. São para as crianças típicas porque ajudam o funcionamento daquela Sim. criança a funcionar, né? A logística de atenção, de rotina, de como o professor se dirige ao aluno, tudo isso vai ajudar todos, né? Mas os atípicos se beneficiam ainda mais porque eles precisam ainda mais Uhum. desse suporte, Sim, mas não que os outros não vão precisar. Então, assim, sim. às vezes organizando o ambiente, a gente consegue mudar muito. E para os pais é mais difícil, porque, e para os adultos, no caso, né? Uhum. Como tu trabalha com adulto, tu podes até me dizer melhor, é mais difícil essa mudança. A Uhum. criança, ela tá se construindo como ser. Então a gente consegue ir moldando melhor esse cérebro, né? De 0 aos 6 anos é a melhor idade para a gente fazer isso, para a gente ir moldando esse cérebro para comportamentos funcionais, para aprendizagem, para bases futuro, né? O alicerce para essa Uhum. casa ser construída, que é a idade adulta, adolescência. Já no adulto, não, a gente tem que desconstruir essa casa toda e Exato. reconstruir. Então, é Uhum. mais difícil. Então, antes a gente inicia esse processo na infância, que é onde a gente tem mais possibilidade, mais conexões, mais neuroplasticidade, e que a gente consiga construir essa base sólida para que essa casa seja construída com essa base sólida, não meio capenga ali, Sim, né? Meio exato. instável. E tu tocou num ponto muito importante que é o quê? Quando o adulto procura terapia, inicialmente a decisão da terapia é mais difícil, né? Ou quando procura uma orientação parental, que é o adulto buscando terapia para a família em relação aos filhos, na maioria das vezes, porque descobriu um transtorno, descobriu que dali em diante ele não pode mais usar aquele comportamento, aquelas crenças limitantes, né, que eu, como adulto, construí, vim até aqui, dei conta até aqui, mas que daqui para frente eu não posso ter a ideia do que não tenho que mudar. Sim. Muitas vezes essa criança vem trazendo desafios que vão
pedir que eu mude essa rotina, que eu mude o meu comportamento e que eu pare de dizer que essa criança é mal criada, que essa criança é agitada, e que comece a olhar profundamente para a necessidade que ela está mostrando. Que é um novo olhar pedagógico dentro da família, que é a nossa proposta sempre, né? Trazer esse olhar mais educativo para os pais, quebrando aquelas crenças anteriores. Tem pessoas que chegam no consultório e falam que a criança é agitada, eu dei uma surra e ela se acalmou. Mas foi naquele minuto, foi naquele instante. Aqueles comportamentos vão se repetir e muitas vezes vão se expressar de uma forma ainda mais agressiva. Então, é muito importante que a gente tenha esse conteúdo no nosso dia a dia, independente se temos ou não em casa crianças ou adolescentes com transtornos, mas que a gente tenha esse olhar, porque os nossos filhos têm coleguinhas, eles vão se relacionar com outras crianças que eventualmente podem ter transtornos, né? E saber ter esse olhar de cuidado, né? Esse olhar educativo sobre os relacionamentos que vão acontecer dali para frente. As crianças, elas não precisam de pais perfeitos, né? Elas precisam de pais presentes, muito, muito mais presentes e flexíveis também, né? Onde eles estejam disponíveis para ajudar aquela criança no momento que ela precisa, às vezes no momento que precisa ser regular. E o que eu costumo falar para os pais, principalmente de pais com crianças atípicas, é que nenhum transtorno justifica a falta de educação, a agressividade, né? Os comportamentos, a gente sabe que são difíceis, principalmente dentro do espectro autista, de tu contornar aquele comportamento por conta da rigidez, muitas vezes dependendo do nível ali de suporte que essa criança tem, mas a gente sempre precisa insistir no que é o mais próximo do esperado para aquela criança, porque a gente vai, o que é que acontece hoje, né? A gente vê os pais normalizando aqueles comportamentos e acreditam que toda a sociedade também precisa normalizar. E não é assim, né? Senão a gente vai acabar normalizando muitas coisas. Então, assim, a gente precisa saber ter uma linha bem complexa e bem definida do que o que é certo e o que é errado, o que é esperado, o que não é esperado. E dentro disso a gente basear, né, essa orientação aos pais, essas intervenções na clínica, né, de profissionais, essa condução na escola de estratégias para a gente se aproximar o mais perto do que a gente deseja que aquela criança ou aquele adolescente faça, para não ficar sempre tão distante. Hoje é uma criança. Amanhã, hoje é uma criança que bate, que agride os colegas, que invade os espaços, que não conhece as palavras com licença, obrigado, por favor, e essa criança vai se tornar um adolescente. A gente quer que essa pessoa esteja no mercado de trabalho, né, que contribua socialmente, principalmente pessoas mais que são funcionais. Então, assim, essa criança vai conseguir receber um não de um chefe, por exemplo, ou uma orientação, de repente, de um erro que cometeu para poder rever e refazer. Como que ela vai reagir? Como que ela vai reagir. Então, assim, dentro de um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento onde vai ter uma namorada, um namorado, vai conseguir reagir bem, conduzir bem esse relacionamento. Então, assim, a gente tem que começar isso onde? Lá na infância, não adianta a gente querer, não, quando for adolescente eu vou resolver. Então, a gente tem que parar de normalizar, a gente sabe que são comportamentos, muitas vezes a gente não domina, a gente não consegue ali contornar, mas não são comportamentos esperados, né? São impróprios. E a gente tem que treinar, lutar, trabalhar com estratégias para reduzir esses comportamentos, não acabar normalizando e isso acabar crescendo esse indivíduo, né, que vai se tornar um adolescente adulto, crescer sem esse filtro, né, sem esse filtro. A gente sabe que os índices, né, a prevalência tanto do autismo, de crianças com TDAH também, a gente tem dificuldades comportamentais bem relevantes. Os índices estão crescendo e são crianças que se tornarão adultos, estarão, né, na sociedade, tanto na parte acadêmica, na profissional, no mercado de trabalho. Então, a gente precisa trabalhar para tornar essas crianças, esses adolescentes,
em adolescentes e em adultos funcionais. Uhum. Não fortalecer isso e eles tornando-os cada vez o mundo se moldando a eles, né? Sim. Então, acho bem importante a gente frisar que nada justifica. A gente sempre tem que trabalhar para o que é adequado, porque é esperado, sempre. Uhum. E isso preconiza, então, uma atuação de protagonismo dos pais, da família, sempre com um olhar atento, né, sobre isso, um olhar, principalmente um olhar atualizado. Né? E a gente tem hoje disponível números exatos dessa prevalência de quantidade. E também uma outra pergunta se a gente está sabendo mais que os transtornos existem porque os meios de comunicação estão mais evoluídos ou isso sempre existiu e agora que a gente está sabendo disso? Os transtornos sempre existiram, né? Só que essas crianças, elas eram isoladas ali socialmente, e os que se adaptavam à sociedade, digamos, eles eram tidos como diferentes, estranhos. Antes muito do autismo ter esse nome autismo, as pessoas com autismo eram consideradas esquizofrênicas, loucas, iam, né, para institutos psiquiátricos, enfim, ou ficavam em Sim. casa mesmo. E justamente por conta de ser algo genético, que hoje 98%, né, dessa condição vem de causas genéticas, a gente tem muito do que era do pai e da mãe. Então, às vezes, o pai tinha já geneticamente uma predisposição, às vezes não necessariamente ele tem o autismo, mas tinha uma predisposição, né? Ali no fenótipo ampliado, e o filho veio, e assim essas pessoas vão se conhecendo entre si, vão tendo filhos, se relacionando, tendo filhos. Essa pode ser uma das causas, né? O que a gente tem comprovadamente é genético, né? O uso ali do ácido valproico na gestação. E só é o que a gente tem hoje de estudo, e por mais que todo mundo está estudando, ninguém consegue entender ainda, Sim. né? Tem muito mito a respeito disso, que nem vale a pena a gente comentar, porque são desinformações, assim, horríveis em relação à alimentação, à vacina, coisas que já caíram, né, há muito tempo por terra, mas que a gente ainda vê gente falando. Então, é melhor, assim, a gente nem comentar para Sim. evitar que, de repente, isso venha a ser comentado novamente, visto que isso já está sendo esquecido, digamos. Sim. Mas o TDAH é a mesma coisa, e a maneira como a gente lida é diferente, né? Antes as crianças, elas eram muito mais socialmente, conviviam muito mais, elas aprendiam muito na rua, então aprendiam muito essas habilidades sociais na marra, como a gente dizia, né? Então tu ia pra rua, tu brincava, tu apanhava, tu batia, e assim a gente ia desenvolvendo essas habilidades, elas não ficavam tão marcantes. Hoje o espaço onde a criança fica com tempo mais livre é na escola. E aí que vão aparecendo essas dificuldades comportamentais, onde essa criança destoa um pouco ali do grupo, do que é esperado para a idade. Então, isso também, a informação veio trazendo essa tendência, né, para aparecer mais nesse ambiente escolar. E em casa também, onde a gente passa mais tempo com os filhos, onde a criança não tem tanto contato social, onde tem contato mais virtual, fica mais tempo em casa, é mais celular, fica mais ociosa também, né? É ociosa no sentido de não ter outra criança para brincar. Então, isso pode ter ajudado bastante. E a falta de rotina, de previsibilidade, também favorece ou desfavorece esse ambiente. Como eu disse para ti, o ambiente ele pode ser muito favorável ou desfavorável. Então, a falta de rotina, de reforço, muita gente acha que tu recompensar um comportamento bom de um combinado que tu fez com teu filho, isso vai ensinar ele a ser competitivo, a ser ganancioso. Tem coisas ainda que a gente percebe, e a gente sabe que todo o cérebro funciona com reforço. Sim. Então, assim, tu trabalha para ter dinheiro, fazer coisas boas. E com a criança funciona a mesma coisa. A permissividade também, né? Diante os pais que acreditam que não agridem mais,
que vieram muito da força física, apanharam, hoje não batem mais, mas eles também não conseguem manter um equilíbrio em saber o que que pode, né? O que que a gente pode permitir, o que não é. Então, assim, por exemplo, uma criança que hoje, amanhã ela tem prova, na quinta-feira, e ela não quer estudar para a prova. Então, assim, ele não quis estudar para a prova. Tem coisas que não são negociáveis. São coisas que são responsabilidade dele. Então, assim, ele não tem escolha se ele deve ou não estudar para a prova. Ele tem que estudar para a prova porque ele tem uma prova amanhã. Então, isso não é uma escolha, isso tem que fazer parte do básico, né? Do pacote básico de responsabilidade que ele tem perante a escola. Então, assim, a gente percebe que às vezes os pais, eles não querem entrar em embate porque ele causa um desgaste, um tempo, um estresse familiar e acabam permitindo. E essa criança, ela vai crescendo e vai percebendo que ela consegue tudo que ela quer. Então, assim, eu não quero ir hoje na terapia, por exemplo, né? Eu posso escolher ir na terapia ou não. Eu sei o que é bom para mim já com 6 anos, com 11 anos. Eu sei. Eu não sei. Quem sabe o que é bom para mim é meu pai e a minha mãe. Então, assim, isso não é uma opção. Tu não gosta da terapeuta, quer trocar? Tudo bem. Então, assim, não gosto da minha psicóloga, da minha neuropsicopedagoga, quero trocar. Aí sim. Não, então vamos fazer esse teste, se não está se sentindo bem, se tu estás entediado, já cansou, já não consegue participar tanto, interagir, aí tu troca de terapeuta. Mas sair da terapia não é uma opção. Como do esporte. Também, eu não gosto de atividade física. Hoje, ali, quando tu falou muito da questão do TDAH e do TEA, muita gente vê uma disfuncionalidade familiar, uma criança que não faz atividade física. Antigamente se corria, andava de bicicleta, ficava o dia todo em movimento, não tinha tanta necessidade, porque a atividade física já era natural ali do dia a dia, né? Hoje, essas crianças estão sedentárias, né? Elas ficam em casa ou na tela, comendo e tem a opção de querer ou não fazer uma atividade física, o que não pode ser opcional também. Muitas vezes as famílias até pedem para não participar da educação física, por exemplo, que algumas escolas ali, principalmente no ensino médio, permitem. Então, é uma opção eu ficar no celular até 2 da manhã e dormir, ter que acordar 6 horas para a aula no outro dia. Isso é uma escolha minha. Então, vai muito dessa orientação e conhecimento dos pais, porque às vezes eles nem sabem como lidar com isso, né? Eles não sabem que isso é certo ou errado, porque talvez na geração deles não tinham esse acesso. Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa levar essa informação para eles. Então, esse ambiente favorece muito. Fugi um pouco ali da tua pergunta, mas eu acho que tudo é relevante para a gente entender um pouco, né? A gente entender um pouco como que funciona essa dinâmica familiar. Sim, e eu acho que esse argumento que tu falaste agora, ele é o argumento essencial e necessário, e eu diria também urgente, para as famílias entenderem o que significa a orientação parental. O que significa o quê? Eu sair da minha zona de conforto, parar de ter pena do meu filho, parar de sentir pena daquela criança que está pedindo regulação, como tu falasse, na tela até tarde, pedindo para não fazer esporte, pedindo para viver sedentário, ou seja, pedindo para permanecer naquele contexto onde só piora a questão dos sintomas. Então, mais do que nunca, a orientação parental ela é uma ferramenta que é necessária hoje, e isso precisa ser divulgado, isso precisa ser falado nas escolas, precisa ser orientado pelas escolas. E falando em escolas, como é que hoje está o contexto das escolas, né? Muitas vezes na escola é onde surgem os primeiros sinais, onde lá no relacionamento com a turminha, com os amiguinhos, lá na primeira infância, nas séries posteriores, começam a surgir aqueles sinais de conflito ou de reclusão. Como é que a escola tem reagido a isso? Como é que a escola tem chamado as famílias para falar sobre isso? As escolas hoje, elas estão muito mais atentas a isso, tá? Elas são a porta de entrada, digamos, para qualquer comportamento diferente, entre aspas, do esperado ali para a idade. Então, a gente já percebe esses encaminhamentos, esses alertas desde pequeno, porque a gente pode perceber sinais comportamentais
de muito pequeno, assim, a partir de 1 ano e meio, a gente, às vezes, Uhum. crianças até menores, tem crianças menores que já entram quando tem dificuldade de interação, de contato visual, faz Uhum. sons, movimentos, enfim. A gente consegue identificar muito bem isso já nessa primeira infância, na educação infantil. E o quanto antes a gente encaminha essas crianças para a terapia, para uma avaliação, melhor. Então, perceba o movimento das escolas, sim, já com esse olhar mais atento, com esse olhar precoce, tipo, tem alguma coisa Uhum. estranha, vou mandar essa criança, vou alertar a família. A dificuldade mesmo está nessa comunicação. Porque Uhum. muitas vezes o que acontece, a escola fica receosa de como abordar essa família, né? De como que eu vou dizer para ela que o filho dela pode ter alguma coisa ou tá com um atraso, Uhum. muito começa com atraso de fala, né, onde a criança demora mais tempo para falar. Então assim, a porta de entrada sempre é a questão da fala. Então, vou encaminhar para uma fono, ela está falando pouco, ainda não está se comunicando, não interage, não aponta, enfim, essa maneira de comunicação para a família, que às vezes, dependendo, né, da instituição de ensino, às vezes a escola particular, às vezes tem um pouco mais de receio, digamos, por conta, né, dessa relação Uhum. de Mais comercial. cliente mais comercial, ela tem essa questão. Mas percebo que isso tem acontecido com muito mais frequência, principalmente pós-pandemia, assim. Só que isso vai da família aceitar ou não. Ah, mas ela Uhum. tem um primo também que demorou para falar, vamos esperar mais um pouco. E às vezes até com a área médica, às vezes orienta essa família, porque o médico a gente sabe que é um dos profissionais que as pessoas mais escutam, né? Que tu Uhum. mais ouve, que tu mais leva em consideração o que aquele profissional diz. Então, assim, muitas vezes ele chega, não, espera mais 6 meses e volta em 6 meses. E esses 6 meses que a criança perde são 6 meses de ouro. Então, assim, onde a criança podia se desenvolver, Uhum. desenvolver a fala, desenvolver tudo. E às vezes esses 6 meses é mais 6 meses, quando vê a criança está com 4 anos, a criança não está falando, a criança tem comportamentos, não consegue sentar junto com os colegas, Uhum. tem comportamentos disfuncionais, não aponta, não interage, não brinca no parque, só está sozinho, como tu falou. Então, essa encaminhamento, esse encaminhamento precoce faz muita diferença Uhum. para toda criança, né? Então, assim, ó, pelo sim, pelo não, é melhor encaminhar e pecar pelo excesso, digamos, né? Onde a gente Sim. vai sanar aqueles atrasos que aquela criança tem, seja atraso motor também, às vezes a criança demora para andar, às vezes a criança não engatinha. Então, Uhum. assim, quantos comportamentos motores eu poderia prevenir, onde a criança vai ter esse atraso motor, se eu tivesse encaminhado e iniciado esse tratamento no momento adequado. Uhum. A escola está muito ciente disso. Hoje a gente encontra mais, são questões fora da escola que preocupa mais e que acaba atrapalhando por conta dessa desinformação essa informação para os pais, né, para as famílias, Uhum. que às vezes demoram. Sempre, claro, a gente nunca perde tempo, né? Mais o tempo do 0 a 6 anos, principalmente do 0 aos 3 anos e depois dos 3 aos 6, são um tempo de ouro que a gente fala para o cérebro. Então, a Uhum. gente consegue aprender habilidades, ensinar habilidades e a criança absorver essas habilidades muito mais rápido, porque ela tem janelas de oportunidades, são períodos sensíveis para aquela aprendizagem. Então, Uhum. depois ela aprende, mas ela demora muito mais tempo para aprender. Sim. Demora mais tempo como adulto. Se hoje a gente vai aprender uma segunda língua, por exemplo, né? Uhum. Quer aprender a falar japonês, para ti vai ser muito difícil. Mas para uma criança que tem acesso, né, contato com essa língua já ali na primeira infância, ela Muito mais fala, ela fácil. fala muito mais fácil, pode até Uhum. falar fluente, sem sotaque. Enfim, para a gente ver como esses períodos são tão importantes. Que antes era só depois dos 6 anos que a gente começava a perceber, Uhum. né? Uhum. Que a criança entrava para o fundamental, para o primeiro ano, para o segundo ano, e a gente ia percebendo. Hoje não, a gente já consegue identificar nessa primeira infância e saber que essa primeira infância é o período principal, o melhor período para a gente trabalhar essas habilidades que estão em prejuízo. Então, se tem alguma dúvida em relação
há desenvolvimento infantil, a criança está com atraso de fala, atraso motor, atraso na aprendizagem, busca na educação infantil mesmo. Porque ali o processo é bem mais rápido e ajuda também, né? A maneira com que a gente conduz o trabalho é muito mais leve e dura menos tempo. Depois a gente vai trabalhar já com prejuízo, então pode levar mais tempo esse tratamento, às vezes até a gente não conseguir alcançar 100% dessa habilidade. Então, quanto antes a gente ter essa relação de escola, família e profissionais, melhor vai ser para a criança, para o desenvolvimento dela. Estamos reiterando aqui a orientação parental e, principalmente, ter a noção de que as intervenções, quanto mais cedo, mais eficazes, podem ser ferramentas muito mais que tragam qualidade de vida para a família do que postergar, né, para as próximas idades ou deixar para depois. Exatamente. Um tema aqui que é polêmico e trazendo bem para dentro dos temas principais aqui do nosso podcast, que é o vício em telas, o comportamento com o mundo digital. Como é que, até que ponto isso de fato está influenciando nas famílias que tu recebes, no comportamento das crianças, até que ponto isso está sendo confundido com transtornos? Como é que está esse movimento? É uma questão muito atual e muito, muito preocupante mesmo, né? Chega a ser alarmante, assim, né? Hoje a gente vê muita criança pequena já em uso excessivo de telas. Na anamnese, que é a primeira conversa que a gente tem com esses pais, a gente já pergunta, é uma das perguntas, né, essenciais na minha anamnese, quanto tempo que essa criança passa de tela, né, em tela por dia. Então, em tela a gente considera celular, tablet, televisão, porque às vezes, eu só fico 1 hora no celular. Mas eu jogo videogame 4 horas, né, por dia. Então, assim, quanto tempo que essa criança passa na tela, como isso tem afetado a questão das interações sociais, da aprendizagem, das brincadeiras, das interações familiares, como isso tem afetado drasticamente. É lógico, a gente entende que é uma maneira de onde a criança não atrapalha, né? E está se divertindo ainda, né? Na cabeça dos pais, assim, no senso comum. Mas o que ela está fazendo ali dentro, os estímulos que ela está causando no cérebro dela, as descargas dopaminérgicas, né? Onde ela tem esses neurotransmissores do prazer, da satisfação, ela não consegue ter na vida real. Então, para ela, aquilo vai se tornando o quê? Uma busca, né? Um vício. Um vício, porque é a mesma descarga que a gente considera num uso de drogas, por exemplo, né? Num uso excessivo de drogas. Então, é a mesma descarga que o nosso cérebro dá durante um jogo ou um vídeo muito estimulante, é o mesmo que é o mesmo neurotransmissor do prazer usado para uso de drogas. Então, assim, a criança, ela não tem opção de escolher por usar ou não. Porque quando ela nasce, ela cresce um pouquinho, ela já está em contato ali com a tela. Muitas vezes a gente vê, e não é uma crítica, né? A gente está aqui conversando e trazendo uma reflexão. Muitas vezes as mães hoje amamentam a criança mexendo no telefone, né? Então, assim, a criança já está no primeiro contato com o mundo, vendo alguém toda hora ali em contato com uma tela. Então, assim, é do adulto também se policiar, mas é da gente perceber que a criança não tem escolha em usar ou não essa droga, né? Que é diferente de quando tu vai usar uma droga ilícita, como a cocaína, por exemplo, tu vais usar porque tu escolheu usar, né? Ou por influência de amigos, mas tu já tinha uma ideia que aquilo não era certo. Sim. Tu já podia escolher eu quero ou eu não quero. Já a tela, não. A criança não tem a maturidade para dizer assim, não, mãe, eu não quero, isso não vai fazer bem para mim. Sim. Não, pai, por favor, vamos brincar, vamos jogar um Uno aqui em vez de eu ficar no celular lá no quarto. Ele não tem escolha. Então, é isso que a gente tem que trazer para reflexão, sabe? Que quem tem que ter o controle disso são os pais. Os pais,
por mais que tu entre num embate, a gente sabe que é estressante tu ter que cortar, tu sabe que é difícil, mas isso está prejudicando muito as crianças. Muito mesmo. O tempo de brincadeira livre, a criatividade, a imaginação, a aprendizagem, as interações sociais, tudo isso está sendo extinto, como se fosse extinto mesmo. Tu tem que obrigar o teu filho a sair de uma tela para te poder sair para almoçar. Muitas vezes a criança nem quer. E é sair porque para ela tá muito bom aquele estímulo, né? Sim. O que a gente consideraria cortar 100% não é possível. Hoje, né, o acesso é livre. A gente tem que entender que é preciso controlar esse acesso, delimitar tempos diários, né, para aquela criança estar em contato. Os jogos são ruins, né, a maioria deles, fora os perigos em chat, de conversa com adultos, que a gente sabe ali infiltrados para fazer algum tipo de sacanagem, estão ali trabalhando muitas vezes, ganhando para aliciar menores ali dentro. É uma logística enorme, né? São muitos detalhes. São muitos detalhes. Mas é reduzir o tempo de tela, tentar ter mais tempo de qualidade com essa criança. Então, assim, muitas vezes comportamentos muito parecidos com agitação extrema, irritabilidade, muitas vezes estão ligadas ao uso excessivo de telas, não a algum transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo. Quem já tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, com o uso de telas, esses sintomas pioram, né? Eles ficam mais evidentes, eles ficam mais, principalmente o TDAH, onde ele precisa ele tem pouca produção de dopamina, então ele vive em busca desse prazer. Sim. E na tela é onde ele encontra esse prazer. Então, e é algo que faz muito mal. Então, a gente precisa encontrar na vida, na atividade física, na brincadeira livre, no tempo de qualidade, num jogo de tabuleiro. A gente precisa encontrar prazer nas coisas simples. E para isso exige o quê? A dedicação, né, e a disponibilidade dos pais. Então, assim, a gente tem que educar, digamos agora, os adultos para que as crianças não tenham tanto prejuízo. Se a gente não conseguir reverter isso o quanto antes, o que está por vir é algo realmente Vai ser uma grande assustador. tragédia, né? E lembrando que o Brasil é o segundo país no planeta com maior tempo de uso de tela, que é em torno de 9 horas e meia por dia. Ou seja, quase 50% do momento que a gente que acorda até que vai dormir, nós estamos numa tela. Então, é importante trazer isso para a consciência, trazer isso para a realidade do dia a dia, não só um mito, uma história contada por profissionais ou alguém que eu estou achando que quer assustar a sociedade, mas é um problema real que está acontecendo. Então, as telas hoje, elas não precisam ser inimigas, mas precisam ser orientadas ao uso inteligente, ao uso. Porque tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo que as crianças podem pesquisar, aprender a pesquisar, né? Porque a maioria das crianças que jogam, acessam vídeos rápidos, que tem aquela sensação, né, que tu falaste de recompensa o tempo inteiro, recompensa daqueles estímulos, seja luminosos, seja de conteúdo, seja para saber da vida alheia. Eu posso usar esse tempo com tecnologia também, com pesquisa, com interação, né, viajando de fato pelo mundo. Então, aos pais, muita atenção, porque a porta fechada do quarto do teu adolescente pode ser uma janela para uma grande tragédia aberta para o resto do mundo. Então é importante que eu traga isso no dia a dia e comece a olhar as telas e coloque essa organização dentro da minha casa também. E falando em recompensa e telas também, o que é que eu consigo, Ana, mudar de comportamento, mudar até a questão dos estímulos? Como é que eu consigo substituir isso? Assim, alguma dica que eu possa de material? Eu sei que tem uma profusão de materiais hoje em dia,
né? Que a gente tem. Eu até costumo falar que os jogos que a gente jogava quando era pequeno hoje são ferramentas de intervenção terapêutica. É verdade. Né? Então, trazer novamente para dentro de casa os jogos e tabuleiro, como é que é, como é que tá essa interação, como é que tu orienta as famílias? A rotina, ela é primordial, né? Mas não é a rotina fixa, uma rotina rígida, né? A gente saber esses horários pré-definidos e dentro desses horários que a gente tem familiar, dentro da nossa casa, que a gente separe alguns momentos em atividades que a gente consiga fazer jogos com os nossos filhos. Então, tem uma infinidade de jogos, jogos de cartas como o Uno, o Color Addict, jogos de tabuleiro como Dama. Tem, tem muitas infinidades assim de materiais que a gente pode usar, de acordo com o que a criança gosta, jogos de palavras. O que falta hoje muito é tempo de qualidade mesmo, né? E essa criança também ficar sem fazer nada, porque assim, não necessariamente o adulto tem que estar lá toda hora brincando. Muitas vezes quando eu recebo criança menor que não fica muito tempo em tela, que a gente vê assim, eu brinco de boneca. Nossa, aquilo assim dá uma satisfação assim, nossa, que legal. Ainda tem criança que brinca de boneca com 5, com 6 anos, né? Diferenciado, né? Com 9 anos até. E por vezes a gente pega crianças maiores, por exemplo, de 10, 11 anos, pergunta se já jogou dama, dominó. Nunca jogou. Se já jogou brincadeiras que a gente fazia com os primos, né? Que a gente não tinha tanta mediação do adulto, mas a gente tinha muitas crianças que a gente Sim. interagia, né? Então, assim, esses jogos de tabuleiro, jogos antigos mesmo, como dominó, dama, xadrez, que é um jogo de inteligência maravilhoso, que desenvolve atenção, concentração. Jogos que a criança pode fazer sozinha, como Resta 1, Hora do Rush. E são jogos que as crianças nem conhecem. O Uno, por exemplo, que é um jogo básico, assim, que não tem, dificilmente uma criança não goste. É raro, eu nunca vi, pelo menos, uma criança que não goste. Tem criança que não conhece, que nunca jogou, e hoje o Uno ainda tem uma vertente assim de várias versões. Vários Então, temas, né? vários temas, versões com cartas diferentes, com só carta colorida, onde tu consegue brincar ali, literalmente, né? Então, assim, claro, isso não precisa estar disponível para a criança sempre. A gente vai fazendo transição, onde a criança fica disponível um tempo, tu troca. O que acontece hoje? Eles têm muito brinquedo, muito material disponível, muitos jogos disponíveis, só que assim, eles não têm interesse. Por quê? Né? Porque eles têm algo que substituir, que traz muito mais prazer, que são as telas. Então, assim, o que a gente precisa fazer agora, o movimento inverso, substituir isso por esses jogos. Então, tu vais deixar ali 50 jogos, uma infinidade de coisas que visualmente fica até difícil de tu achar jogo misturado, brinquedo de dinossauro com carro, tudo dentro de uma caixa. Não, tu pode separar em caixas menores, segmentar, deixar disponível para aquela criança a partir de 1 ano, já dá para te fazer isso, onde a criança tem acesso livre, assim, que ela consiga alcançar, não precise de um adulto para alcançar, que ela possa brincar, explorar, já vai ensinando a guardar. Então, assim, blocos de montar, por exemplo, como Lego, para os maiores, aqueles blocos de montar para os menores. Então, assim, tu deixar brinquedos acessíveis para aquela criança poder explorar, manusear, construir, imaginar. E tu vai trocando de tempos em tempos, às vezes de mês em mês. Agora eu vou descer lá da caixona os carrinhos e os animais da fazenda, né? Vou descer alguma coisa onde a criança vai, um quebra-cabeça, onde a criança vai poder montar. Quebra-cabeça mesmo, a gente vê, às vezes, adolescente que não tem quebra-cabeça em casa e que nunca não consegue montar um quebra-cabeça de 20 peças. E não por conta de alguma deficiência ou alguma dificuldade motora. Não, porque ele nunca teve acesso É o hábito. a um quebra-cabeça, que a gente considera básico. Ou ele teve, mas ficou lá no armário, aí montou uma vez, Não perdeu teve a peça, rotina. não teve essa mediação. O adulto tem que estar responsável por essa mediação. Senão, claro, eles não vão
ter o interesse, porque eles já nasceram, a geração deles já nasceu com uma tela na mão. Então, para eles, isso vai ser o mais interessante. E isso está privando eles de viver, de correr risco, por exemplo, né? De brincar, de interagir, de cair em embate com alguma criança, ter que discutir mesmo, precisar resolver, de se frustrar, por exemplo. Muitas crianças que a gente recebe também não sabem perder. Não sabem, jogam e não sabem perder num jogo. Como que foi? Ah, mas ele perde, ele chora, ele fica mal, ele rasga as cartas, ele fica agressivo. Como é que ele aprende a perder? Tem uma só maneira, perdendo. Então, perdendo. Uma hora ele vai aprender que aquilo faz parte da vida, porque nem sempre ele vai ganhar. Então, assim, às vezes a gente quer proteger, né, acaba fazendo essa bolha. Então, assim, tu vai pela zona de conforto, onde se a criança está em casa, ela não está se machucando, ela está nos meus olhos, mas ao mesmo tempo ela está num quarto, né, com a porta fechada. O que é muito importante a gente falar também para os pais é que não tenham um computador dentro de quarto, né? O ideal é que sempre esteja na sala, onde essa criança, onde tu passa, consiga ver o que a criança está fazendo. Madrugada adentro de jogos virtuais, isso daí, né, a gente talvez não precisasse trazer, mas é importante a gente dizer, não é saudável. O sono interfere muito também em questão comportamental, como irritabilidade, fadiga, indisposição, no humor em geral. Então, às vezes a criança, ele vive cansado, joga até as 2 da manhã, dorme, só consegue pegar no sono mesmo, porque é tanta sobrecarga de estímulo que ele vai pegar no sono às 3 da manhã, tem que acordar às 6 para ir para aula, 6h30. Não tem nenhum adolescente que vai ter essa disposição. E começou ali com 11 anos, 10, 11 anos, eles começam a exigir mais, porque eles enfrentam mais, e tu começa a ceder mais, porque tu vais escolhendo as lutas. Será que isso é uma luta que eu tenho, isso que vale, eu vou... isso não vale. Isso não vale, tu vais mediando, senão também tu só vive em conflito. Isso é uma luta que a gente tem que entrar, né? As telas durante a madrugada, a privação do sono, a questão da alimentação, da rotina, né, de estudos. Então, tudo isso a gente tem que considerar muito mais em qualquer criança ou adolescente, que é isso que com certeza está atrapalhando. Mas a gente disponibilizar opções, que hoje a gente arrasta a criança para ir para a rua jogar um vôlei, né? Dar uma volta no parque, que seja ir num shopping. A gente tem que arrastar a criança, porque a criança não quer ir, ela não quer sair daquilo. O que era o contrário antes, a gente tinha que arrastar para dentro, né? A criança ficava na rua, anoitecia, era a hora de todo mundo entrar. Então, a gente permitir mais relaxar em relação a interações sociais com outra criança. Brigou, mas aquele bate... Relaxar, assim, bateu, vai lá, resolve. Claro, não sendo algo grave. Mas bateu no meu filho, arranhou o rosto do meu filho. Faz parte, a criança machuca. Caiu, ele ralou o joelho, ele quebrou o braço. Acontece, a criança se machuca. Então, a gente tem que permitir, isso sim a gente tem que ser permissivo, né? Nessas brincadeiras sociais, onde eles vão ajustando os conflitos, eles vão se entendendo, eles vão se resolvendo entre si, o maior ajuda o menor, e assim a gente vai entendendo que é um conceito que até num livro que eu estou lendo agora, que é o Geração Ansiosa, eles trazem muito da antifragilidade infantil, né? Onde a gente tem que tornar essas crianças, eles estão muito frágeis em relação a tudo, então tudo é motivo para sofrimento. Então, assim, a gente tem que fortalecer essa geração, assim, dizer, não, você é capaz, você consegue, vai alimentar essa autoconfiança, essa autoestima, e não, a gente está deixando perto, porque a gente tem medo que se machuque, porque tem medo que o amigo bate, porque tem medo que ele seja excluído do grupo. Então, assim, a gente vive com medo e a gente passa esse medo nesse modo defesa, né? Que o livro traz muito assim, esse modo defesa, e não deixa a criança descobrir por si o mundo. Então, a gente precisa dessa descoberta, a gente precisa disso. Sim, exato. E como tu falou, é uma luta que a gente precisa escolher lutar, porque não é por um motivo qualquer. É para salvar a saúde mental
das nossas Exatamente. crianças, salvar a saúde mental dos meus filhos. Então, muitas vezes nós vamos passar por aquele comportamento, aquela situação de ver a pessoa lá de mau humor, a criança de mau humor, mas ela está reaprendendo a viver. Reaprendendo a viver em sociedade, reaprendendo a colocar o pé descalço no chão, seja num parque ou numa brincadeira com outras Isso. crianças, e limitar de fato aquele momento de reclusão, que muitas vezes é saudável, sempre foi Sim. saudável, né? Até na questão da adolescência, mas tem limites. Tu falou também da madrugada jogando, então tudo isso é importante, é esse protocolo de orientação parental que a gente tem falado bastante aqui nessa entrevista, que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida da minha família se eu quebrar essa crença de que a criança está ali, ela tem razão, senão ela vai fazer birra e é uma guerra que eu não quero, é uma luta que eu não quero lutar nesse momento, e aí eu estou dando mais um passo para o fracasso daquela criança no futuro. Né? Então, é importante pensar desse conteúdo que a gente está falando aqui, dessas relíquias aqui que a Ana está trazendo, que são aplicáveis no dia a dia. Eu não preciso nem procurar um profissional, ela está falando dicas aqui que eu posso aplicar no meu dia a dia. São ferramentas que eu tenho nas minhas mãos como pai, como família, que eu posso aplicar na rotina e ajustar para melhor. E, Ana, além dos atendimentos, além desse olhar para as famílias, dessa conversa com a escola, tu disponibiliza também cursos, materiais? Como é que é a produção disso lá no Treinamente? Então, a gente sabe que a orientação e a supervisão que a gente dá, tanto a orientação Uhum. parental, quanto às vezes é muito difícil de pôr em prática, né? A gente fala, às vezes a pessoa não entende, muitas vezes a pessoa não sabe como fazer, né? Então, para isso, o que que a gente, além da orientação parental, desse atendimento personalizado aos pais durante tanto o processo de avaliação, quanto crianças que depois ganham alta e a família Uhum. continua precisando, porque muitas vezes só a orientação parental já vai ajudar esse ambiente ali a se fortalecer, a se adequar, a se organizar. A gente desenvolve alguns guias, né? Alguns guias práticos mesmo para Uhum. como é na prática, como que eu faço? Ah, aconteceu isso. O que que eu tenho que fazer, né? O que que é isso, né? Que transtorno é esse? Que dificuldade é essa? O que que é um transtorno específico de leitura? Como que eu posso ajudar a minha filha que está em atraso na leitura? Como que eu posso ajudá-la a ler? Então, o treinamento, mais do que uma clínica, ele hoje é um instituto onde a gente oferece formação para profissionais que estão em busca de se aperfeiçoar, de entender como iniciar os atendimentos. É um padrão que a gente desenvolveu de atendimentos, então, onde a gente ensina o passo a passo de atendimento, de ética, de como fazer um relatório, como desenvolver um raciocínio clínico voltada para profissionais. A parte de orientação parental para as famílias, onde a gente orienta Uhum. como ajustar esse ambiente, favorecer esse aprendizagem, né? Tanto comportamental quanto pedagógica, acadêmica, cognitiva, fortalecer essas habilidades. E também a gente trabalha com os atendimentos mesmo, né? Com os atendimentos clínicos. Então, hoje a gente tem o guia prático para pais com filhos com TDAH, que a gente tem ali Uhum. no Instagram já disponível, um e-book. Também um guia para excesso de telas, com sugestões também para pais que queiram entender como fazer esse processo de redução de telas, quais são os prejuízos que Uhum. traz, como que tu podes mudar, como que tu podes melhorar, né, esse processo. Temos os cursos disponíveis ali para profissionais, estamos desenvolvendo mais materiais, a ideia é a gente chegar o mais perto da prática mesmo, de como Uhum. fazer na prática ali, através não que a família nem esses profissionais precisam de um caminho tão longo, tão demorado, né? Então, assim, Uhum. tudo que a gente estuda, tudo que a gente traz é para auxiliar essas famílias, a ajudar essas crianças, para que a gente consiga desenvolver essas crianças não só intelectualmente, cognitivamente, mas socialmente, Uhum. para que a gente consiga desenvolver saúde mental, que eles cresçam com saúde,
com bem-estar, Uhum. consigam lidar com as dificuldades da vida. Então, hoje, o Treinamente está seguindo um caminho mais de formação também, de Aham. atendimento, mas de formação profissional, para pais, e para outras pessoas também que viraram adultas, né? Que hoje são Uhum. adultas e que precisam de ajuda, precisam de terapia. Então, lá na nossa equipe, a gente consegue fazer todas esses auxílios, né? Ajudar de todas Sim, essas maneiras. ótimo. E o link para esses cursos, para essas formações, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ana, a gente vai finalizando aqui a nossa conversa. Foi muito rico, muito, eu acho que foi essencial para a sociedade. É muito importante que divulgue esse vídeo, esse conteúdo aqui para todas as famílias, né? Independente se é família que tem crianças típicas ou atípicas, que possam disseminar a ideia do que desse ajuste de comportamento dessa nova realidade social, que é a questão das telas, que é a questão da convivência com crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é trazer mais consciência para o dia a dia do adulto à criança. Uma mensagem, Ana, para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo aqui e que querem saber um pouco mais, o que que tu orienta, o que que tu pode dizer para eles, para que possam seguir esse caminho mais pedagógico, né, no dia a dia. Primeiro que toda criança pode aprender. O que a gente faz é ensiná-la um caminho mais assertivo, um caminho mais leve para que ela consiga aprender. E a gente entender que a criança, ela precisa do adulto e precisa não de um adulto ao lado, mas de um adulto disponível, acessível, que consiga ajudá-la, orientá-la nesse processo, né? E orientá-la da maneira adequada, não permitindo que ela faça o que ela bem entende ou que ela mande nesses processos. Então, a gente entender muito esses papéis e também saber que elas podem escolher, sim, mas que tem escolhas que elas farão a partir, né, de certa idade, onde Uhum, elas terão a uhum. maturidade ideal para isso. Né? Esse é o recado que eu quero dar. Quero agradecer também o convite, dizer ali que no Instagram, tanto no meu, Ana Júlia Neuropsico, como do Treinamente, tanto da unidade da Palhoça, da Pedra Branca, Uhum. quanto da unidade de Florianópolis, a gente tenta ali compartilhar o dia a dia um pouco de como funcionam os atendimentos e também produzir conteúdos para auxiliar as famílias nesse processo e que essas famílias auxiliem essas crianças, que a gente possa mudar um pouco, né, desse cenário que hoje se apresenta talvez mais preocupante, que a gente consiga tornar tudo isso mais leve, com mais conhecimento e sempre se baseando na ciência, no que a gente tem de evidência, que facilita muito esse processo. Ótimo, muito obrigado. A gente agradece a tua vinda, agradece o treinamento, agradece a gente grava aqui nos estúdios do CWPB Podcast, que nos apoiam muito na realização desse conteúdo, na realização de toda essa produção, com muito profissionalismo. E nós encerramos esse nosso episódio aqui e esperamos vocês no próximo. Até. Até mais, obrigada.